Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do minicurso O Mito como Fator Estruturante na Clínica Junguiana. Bom, com essa aula 4, que é a aula de encerramento desse minicurso, evidentemente novos minicursos vão vir, assim como seminários, né? Vídeos especiais, mas nessa aula desse minicurso eu gostaria de fazer algumas considerações e deixar para vocês aquilo que eu identifico como sendo a grande mensagem do minicurso, tá? Que é, conforme eu falei na primeira aula, né, e no anúncio do minicurso, como a imagem arquetípica, como os motivos mitológicos que se tornam o centro da análise junguiana, no momento em que a análise junguiana vai aprofundando o seu trabalho com a fantasia criativa, como essas imagens se tornam imagens estruturantes no trabalho do analista junguiano, né? Eu problematizei, a partir do anúncio desse minicurso, da seguinte forma: a clínica do Jung não é uma clínica estruturada de antemão, porque como objetivo da análise junguiana é um objetivo inconsciente, né? Ou seja, qual é a análise, qual é o que é análise em Jung, né? O que é análise para Jung? A análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente, né? A análise em Jung é um estar face a face com as imagens do inconsciente. E essas imagens do inconsciente podem surgir por meio dos sonhos, por meio da imaginação ativa, pode surgir simplesmente com o paciente conversando com o terapeuta, porque na própria conversa que se tem inicial, imagens psicológicas, motivos psicológicos já surgem. Essa imagem pode surgir nos estados psicóticos, nos estados esquizofrênicos, nos estados de dissociação, né? Essas imagens mitológicas, essas imagens arquetípicas podem surgir de diversas formas. O mais comum é o trabalho com os sonhos, né? Por isso que, se você quiser saber um pouco mais sobre amplificação, eu recomendo aqui no canal um mini curso que eu fiz chamado Trabalho com os Sonhos na Clínica Junguiana. Por quê? Porque lá eu ensino o método de amplificação e o método comparativo, tá? A mensagem que eu queria deixar para vocês nesse mini curso é essa: a clínica do Jung não é uma clínica estruturada de antemão, mas no momento em que uma imagem arquetípica floresce, surge, emerge na análise, essa imagem arquetípica, quase sempre que traz consigo motivos mitológicos, começa a estruturar a análise, tá? Interessante que esse minicurso é irmão gêmeo do outro minicurso que eu fiz, chamado A Função dos Símbolos na Cura da Alma, né? Qual é a diferença? A diferença é uma diferença de perspectiva metodológica. Nesse minicurso, eu estou sendo mais estruturalista, e no minicurso, A Função dos Símbolos na Cura da Alma, eu fui mais funcionalista, né? Como uma forma de variar a percepção, o método dialético, o método do Jung, né? O método clínico do Jung pressupõe essa variação de percepção, pressupõe esse olhar de Janus, bifronte, pressupõe uma... tá vendo uma trepidação aqui em comum, desculpa, tá, gente? Tá tudo batendo aqui, não tem ninguém. Tá parecendo o mini curso Os Fundamentos Psicológicos da Crença nos Espíritos, né? Que vocês viram que aconteceram uma série de coisas durante o mini curso, né? Portas que se abriam, pessoas que batiam quando eu ia ver não tinha ninguém, né? Enfim, essas questões assim, né? É a matéria começando a se comportar de modo psíquico, né? Ou seja, isso aí é um princípio tanto da sincronicidade quanto da magia, né? Mas vamos lá. Uma perspectiva funcionalista e uma perspectiva estruturalista, ambas se adequam muito bem
ao método do Jung. Por quê? Porque o método do Jung é um método dialético. E isso nos permite transitar bem entre perspectivas diferentes e aparentemente inconciliáveis, né? Então, a clínica do Jung evita todo tipo de engessamento. Ah, eu sou só funcionalista. Ah, eu sou só estruturalista. Não. Primeiro eu dou um curso funcionalista para falar de símbolos e depois eu dou um curso estruturalista para falar de mitos. É disso que eu gosto da clínica do Jung, né? E aí eu gostaria de encerrar esse mini curso citando alguns casos clínicos, né? Não porque o caso clínico seja parâmetro para outro caso clínico, né? Porque o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Cada caso clínico é único, mas sim para poder ilustrar do ponto de vista de uma pragmática clínica e do ponto de vista do empirismo como funciona esse trabalho com os mitos na clínica junguiana, né? Bom, que tipo de fragmentos de casos clínicos a gente pode falar, né? Bom, eu me lembro de um paciente que chegou para mim uma vez que disse para mim que tudo que ele fazia na vida dele estava dando errado, e com emprego e com relacionamento, né? E de repente ele pegou o carro do pai e saiu dirigindo numa sexta-feira, numa balada, para passear e tudo. Mas aí ele terminou batendo o carro do pai. E aí, a partir desse momento, ele disse: Olha, eu vou procurar um psicólogo, porque parece que está acontecendo comigo uma série de coisas estranhas. E quando ele veio me procurar, e na primeira sessão, ele falou que bateu o carro do pai, né? Claro que um psicólogo junguiano já pode perceber, ou qualquer psicólogo que siga qualquer abordagem, que o simples fato dele bater o carro já quer dizer que ele não deve mais guiar a vida dele como ele está guiando, né? Que ele não deve mais dirigir a vida dele como ele está dirigindo. Mas, se você for ter um pouco mais de acuidade, um pouco mais de detalhe na visão junguiana, na análise, você vai perceber que o carro que ele bateu era o carro do pai e que é justamente o mito, né, de Phaetonte, em que o filho tenta guiar o carro do sol, né, o carro do pai, e não consegue, né? Ele termina sucumbindo, né? Então, assim, entre esse acontecimento, esse evento típico da vida que ocorreu com o paciente e o mito de Phaetonte, existe uma analogia, existe um paralelo possível, tá? Assim como eu tive, por exemplo, uma paciente que a madrasta dela pegava essa paciente quando criança e tentava afogar numa bacia de água, né? E aí Jung vai falar do arquétipo da criança divina, né? Em que, por exemplo, várias crianças foram perseguidas, né? Várias crianças, do ponto de vista do mito, foram perseguidas. Moisés foi colocado no rio, né? Numa cestinha. O próprio Cristo, quando criança, teve que fugir, né? Para o Egito. O próprio Zeus, quando era criança, teve que fugir da fúria de Cronos, mas quando retornam à sociedade, se apresentam como grandes reformadores, né? Então, essa questão da infância, essa questão sombria da infância, que gera o sofrimento da infância por meio da intrusão de um complexo parental que o tenta devorar, né, que o tenta negar sua individualidade, negar sua própria existência, também é algo que aparece tanto na mitologia dos paralelos quanto aparece na clínica. Ou uma paciente que eu tive que sonhou que um escorpião a picava e no outro dia, de fato, um escorpião a picou, né? Existe um aspecto literal, ela sonhou com uma coisa que aconteceu, é um sonho premonitório, é o que a gente chama de aspecto prospectivo do sonho. O inconsciente possui uma capacidade de se comportar, né, como diria Jung, a dilatação anômala do inconsciente, de se comportar como se estivesse fora do espaço e fora do tempo, ou seja, o inconsciente é espacial e atemporal, e dessa forma
sonhos, visões premonitórias podem ocorrer. Eu dei um mini curso inteiro também sobre esse assunto chamado Jung, a psicologia de Jung e a parapsicologia. Mas a gente também ingressa no simbólico, né? A gente sai do literal e a gente também ingressa no simbólico e tenta fazer amplificação para saber o que é que essa imagem de escorpião tenta nos dizer, né? O Jung, uma vez observando no hospital psiquiátrico um paciente que dizia que era Jesus, né? Que era Cristo, e ele dizia que era Cristo, e Jung observava. Um certo dia, quando os enfermeiros foram buscá-lo, né? E colocaram a camisa de força em torno do paciente, o paciente disse que aquele era o momento da crucificação dele, já que ele era o Cristo. E aí, no momento em que os enfermeiros estavam carregando ele amarrado em camisa de força, Jung fala que uma lâmpada estourou, né? E Jung observou aquilo e adotou como tolipirista. Depois é que Jung foi perceber que, segundo os evangelhos, no momento da crucificação de Cristo, houve um eclipse, né? Ou seja, aquela lâmpada que estourou no momento em que o paciente estava sendo conduzido à força, né? Em que colocaram a camisa de força nele, que ele dizia ser o Cristo, foi o símbolo mais próximo que o inconsciente coletivo encontrou para simbolizar, né, esse motivo de ordem mitológica, né? Interessante que muitas vezes o inconsciente coletivo se comporta assim, procurando o símbolo mais próximo, né? Eu lembro que uma vez eu estagiei também no hospital psiquiátrico e lá havia um paciente que fazia meses que não tomava banho e aí quiseram dar um banho nele, né? Eu tava com o professor próximo e eu perguntei a ele por que ele não tomava banho e ele dizia que não tomava banho porque do chuveiro saía um ácido e ele iria derreter, né? E logo evidentemente, eu tive a memória do Holocausto, né? Dos judeus morrendo nas câmaras, né? De gás e tudo. E aí os enfermeiros pegaram o paciente à força e foram dar o banho nele. E ele gritando, dizia que havia ácido no chuveiro e que não queria tomar banho. E colocaram ele debaixo do chuveiro e ligaram o chuveiro. E quando ligaram o chuveiro, todo o tecido da roupa dele se desmanchou. Porque quando o tecido está muito tempo sem ser molhado, se você molhar, ele começa a se desmanchar. E aí o professor falou comigo, ó, foi o ácido. Eu falei, com certeza. Por quê? Porque a roupa do paciente se desmanchar foi o símbolo mais próximo que o inconsciente encontrou para mostrar algo, para simbolizar algo que está no inconsciente coletivo. A fala do paciente lembra muito a fala, o evento histórico do Holocausto, né? E aí, por exemplo, eu que aqui no canal fiz vídeos sobre a psicologia do nazismo, que fez vídeos sobre a psicologia do racismo, né? Vocês estão lembrados que aquele senhor, né? Aquele senhor não, aquele rapaz aquele homem, né? 38 anos, né? Lá no litoral do Sergipe, que foi pego por dois policiais colocados na mala de um carro, né? Pelo que me lembro, o nome dele é Genivaldo Jesus dos Santos. E aí os policiais colocaram gás no porta-malas do carro e fecharam o carro e ele morreu ali, né? Depois foi encontrado no bolso dele remédios para a esquizofrenia. Bom, a gente sabe que a esquizofrenia, do ponto de vista junguiano, é uma invasão do inconsciente coletivo do campo da consciência, né? Muitas vezes o sujeito pode dissociar ou pode ser possuído por uma imagem arquetípica. Eu tive dois pacientes que disseram que era Jesus, e eu trabalhei com pacientes psicóticos, esquizofrênicos, né? Mas, mais uma vez, você tem um motivo de ordem mitológica. Por quê? Porque, diante desse racismo, diante desse autoritarismo da polícia, o símbolo mais próximo que o inconsciente coletivo encontrou para nos permitir enxergar a analogia com a câmara de gás nazista foi o porta-malas de um carro, tá? Não sei se vocês estão compreendendo essa questão de como o inconsciente se comporta, né? Então, assim, motivos de ordem mitológica se encontram presentes muitas vezes como fundamento profundo e consciente do nosso comportamento
estrutura o nosso comportamento e revela de algum modo o modo de funcionamento da psique. Tá? É interessante que na clínica o psicólogo junguiano não vai contar histórias para o paciente, ele não vai contar narrativas para o paciente, né? Não vai contar contos de fada para o paciente, nem ler mitos para o paciente. Na clínica, as histórias, as narrativas de vida são trazidas pelo próprio paciente, né? Quem conta as histórias na clínica são o paciente. Cabe o psicólogo junguiano ouvir, anotar, conforme Jung fazia, né? A psicologia, no primeiro momento, é uma ciência da natureza, porque opera por observação e descrição. Mas depois que vai buscar a explicação, passa a ser uma ciência humana, ou seja, passa a se comportar como uma ciência humana, porque ela vai ter que dialogar com a etnografia, a etnologia, com a antropologia, ela vai buscar o método comparativo na amplificação dos sonhos, né? Então, assim, são alguns exemplos, alguns paralelos possíveis que eu falo aqui, fragmentos de casos clínicos, que mostram como aquilo que acontece na nossa vida, os eventos da nossa vida, e como as imagens que florescem, né, que emergem do inconsciente coletivo, quase sempre são imagens que trazem consigo motivações mitológicas, tanto com o seu aspecto luminoso, quanto com o seu aspecto sombrio, né? Cabe a gente tentar compreender o mito, estudar a mitologia africana, a mitologia nórdica, a mitologia hindu, né? Estudar a mitologia greco-romana, estudar a mitologia brasileira, né? Os nossos mitos falam muito de uma castração, né, gente? Eu conversando com um amigo meu psicanalista, eu contei para ele, já percebeu que os nossos mitos falam muito da castração, né? O saci falta uma perna, a mula é sem cabeça, o curupira tem os pés voltados para trás, né? Nos nossos mitos sempre há uma imagem de castração, né? A mula sem cabeça, o saci que falta uma perna, né? Os curupiras com o pé para trás, né? Os nossos mitos sempre têm uma espécie de amputação, de castração na alma, na história. Não é à toa que a história da nossa sociedade é uma história de mutilação, de fragmentação, de amputação. Né? A história da nossa civilização é uma história de mais de 350 anos de escravidão e de extermínio de culturas, culturas indígenas, culturas locais, por exemplo. Né? Então, é isso, pessoal. Eu citei alguns fragmentos de casos clínicos, de possibilidade de trabalhar clinicamente a partir daquilo que emerge com seus motivos mitológicos, né? Problemas sociais, como o caso do racismo, problemas estruturais, né? Problemas afetivos, pessoais, mas que sempre trazem consigo alguma possibilidade de leitura de motivos arquetípicos, de motivos mitológicos. E a grande mensagem desse minicurso que eu gostaria que vocês meditassem é justamente essa, né? Estar atento ao mito, deixar o inconsciente agir, permitir que o inconsciente possa agir, permitir que o inconsciente possa se manifestar, para que a partir da manifestação livre, criativa e espontânea do inconsciente, nós possamos trabalhar com nossos pacientes os motivos de ordem mitológica. Afinal, o psicólogo não cura ninguém. Quem cura é Deus, e Deus, na clínica junguiana, significa manifestação da imagem arquetípica, que é a manifestação da imagem mitológica, que é o mito estruturando a análise. Né? Então é isso, pessoal. Se você acha esse assunto interessante, se você acha que esse minicurso é interessante,
você indica esse mini curso para alguém, você compartilha, dá like, faz comentários, né? Porque tudo isso ajuda muito o canal, tá bom? É isso aí, galera. Até o próximo mini curso.